traga os teus filhos para servir a Deus, traga os teus filhos para a igreja, porque vai valer a pena, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá na segunda epístola de João, na segunda carta de João. Glória a Deus. Se vocês puderem abrir, é lá no final da Bíblia. Para quem não está muito familiarizado com essa parte, você abre lá no fim, Apocalipse, e volta um pouquinho. Você vai encontrar as 3 cartas de João. Nós vamos falar aqui a segunda carta de João nessa noite, que foi endereçada a uma senhora. Vocês acharam aí? A segunda carta de João foi endereçada a uma senhora, a senhora eleita e os seus filhos. Essa senhora é a igreja. Aleluia, glória a Jesus. Então preste bastante atenção. Eu vou ler do versículo 1 até o 13, até o 12. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e em amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito o que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero eu ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, para quem não sabe, o apóstolo João, ele escreve, além do evangelho que leva o seu nome, além do livro da Revelação, Apocalipse, ele escreve 3 epístolas ou 3 cartas endereçadas à igreja do Senhor, endereçadas a todos os cristãos de todos os tempos. Essa carta nunca foi tão atual, esse texto nunca foi tão atual, e assim como ele é hoje, se Jesus não voltar, daqui 1000 anos ele será atual também. Então é importante nós como igreja, nós como povo de Deus, nós entendemos o que o Senhor Jesus quer de nós a partir desta carta de João, a partir desse recado de João a todos nós. E eu vou pregar hoje de forma textual. O que é isso, pastor? Eu vou lendo versículo por versículo e comentando eles. Eu gostaria que tu prestasse bastante atenção. No versículo 1, João escrevendo, ele fala, o presbítero, que é ele, o presbítero para a senhora eleita e aos seus filhos. A senhora eleita é a igreja. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Pastor, mas eu escolhi Jesus. Sim, mas antes Ele te escolheu. Antes Ele escolheu você. Aleluia. Nós somos a igreja do Senhor, aqueles que foram eleitos por Ele, aqueles que foram chamados por Ele, aqueles que foram escolhidos por Ele. Então, só para que você entenda para quem que João está escrevendo essa carta, é para a igreja do Senhor.
No versículo 1 ainda, nós vamos ler que João diz: os quais eu amo na verdade. João amava a igreja. João amava a igreja do Senhor. Como é incrível como tem pessoas que vivem na igreja, se servem da igreja, são abençoados na igreja, mas que não amam a igreja. Que em vez de amarem, de demonstrarem seu amor pela igreja do Senhor, só criticam e veem defeitos. Mas João está dizendo que o quanto ele ama a igreja do Senhor, tanto num contexto geral, sem pensar em denominação, sem pensar em nome de igreja, mas a igreja no contexto geral, a igreja de Cristo, a igreja que vai subir com Jesus, a igreja que vai ser salva. Ele fala no âmbito geral como o reino de Deus, mas ele está escrevendo esta carta a uma igreja específica, a uma igreja local também, a igreja que mesmo que ele estava longe, ele amava aquela igreja, mesmo que ele estivesse longe, ele amava aqueles irmãos. Aleluia. Então nós devemos amar a igreja do Senhor. Nós como cristãos devemos amar a igreja do Senhor, e com certeza, e ainda mais, amar a nossa igreja local, amar o lugar onde nós buscamos o Senhor, amar o lugar onde nós congregamos, amar os irmãos que congregam conosco. E João está dando essa lição para aquela igreja e para nós também. Não há dúvida de que João era um homem de Deus, não há dúvida de que João era inspirado pelo Espírito Santo, não há dúvida de que João era cheio do Espírito Santo. João era o discípulo a quem Jesus amava, aquele que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. João era aquele que junto com Pedro orava pelas pessoas em Atos dos Apóstolos, e elas eram cheias do Espírito Santo, elas começavam a falar em línguas. João é o escritor de grande parte do Novo Testamento. João, ungido do Senhor, está dizendo para mim e para você: amem a sua igreja, amem a igreja do Senhor, ame o lugar onde Deus te levantou, ame os irmãos em Cristo. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais no final. Mas João era alguém que amava a igreja. Diga glória a Deus. Ainda no versículo 1 ele diz: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade. E olha só: e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Glória a Deus. Todos os que conhecem a verdade amam a igreja. Quanto mais nós crescemos na fé, quanto mais nós aprendemos a palavra de Deus, mais nós amamos a igreja do Senhor. Sabe por que tem muito crente que é destruído? Porque falta de conhecimento. Tem muito cristão que é destruído. O diabo não precisa nem armar uma grande cilada, uma pequena pedrinha que coloca no caminho, essa pessoa já tropeça, já se afasta da presença de Deus. Porque ela não conhece a verdade, porque ela não conhece a palavra de Deus. E quando você não conhece a palavra de Deus, você não ama a palavra de Deus. Quando você não conhece a palavra de Deus, você não ama a Deus. E quando você não ama a Deus, você não ama a criação de Deus. Você não ama os irmãos, você não ama as pessoas, quando você não conhece a verdade. Mas João está dizendo: não só eu amo a igreja, como todos aqueles que conhecem a verdade amam a igreja do Senhor. Quem não ama a igreja e quem despreza a igreja é porque a verdade de Cristo não está nele, é porque a verdade de Jesus não foi revelada para ele. Aprenda uma coisa, irmãos: a igreja é composta por pessoas, e pessoas são falhas, pessoas têm defeitos, pessoas erram. E quando eu falo de pessoas, não só de os membros, mas como lideranças de igreja, falham, erram, porque somos seres humanos. Nós vamos falhar, nós vamos errar. Então o que eu aprendi na minha vida, depois de apanhar um pouco, porque tem coisas que nós precisamos apanhar para aprender: não falo mal de igreja, não falo mal de igreja, não falo mal de pastor. Ah, mas naquela igreja fazem tal coisa, está errado, o problema é deles, eles vão ter com Deus. Eu já tenho meus problemas para resolver, eu já tenho a minha igreja para cuidar, eu já tenho muita responsabilidade sobre mim. Eu não vou estar falando de igreja, eu não vou estar falando mal de pessoas. Você entende isso, meu irmão? Nós temos que amar a igreja do Senhor, e quem conhece a verdade ama a igreja. Às vezes alguém vem falar para mim, geralmente pessoas que são de outras igrejas, vêm aqui e falam mal de outros pastores. Eu fico pensando, mas essa pessoa não sabe o que ela está falando. Porque você só sabe o que você está falando se você viveu naquela posição, se você esteve naquela posição.
Nem todas as decisões serão de acordo com a tua vontade, porque nem todas as decisões são de acordo com a minha vontade, que sou pastor. Você consegue entender isso? Então você não deve falar da igreja, você não deve criticar a igreja, você deve orar pelas pessoas. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém? Então isso é uma certa maturidade. Quando João escreve essa carta para nós, e hoje eu estou pregando para a igreja, e alguém aqui que ainda não se considera igreja, hoje é dia de começar a ser, mas eu estou pregando para a igreja nessa noite, porque nós precisamos dessa maturidade. Nós precisamos dessa maturidade, de entender que muitas pessoas vão errar contigo, muitas pessoas vão falhar contigo, mas a igreja do Senhor é santa, a igreja verdadeira é santa, independente da placa, da denominação. A igreja que vai subir com o noivo, ela é pura, ela é lavada no sangue do Cordeiro, e ela nós não devemos ficar com a nossa boca suja às vezes falando da igreja, falando de pessoas. Não, nós temos que olhar para nós mesmos e ver como hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Amém? Como amanhã eu posso ser melhor do que eu estou sendo hoje, tanto como homem, como mulher, mas como igreja do Senhor também, em nome de Jesus. João disse: eu amo a igreja, e só ama a igreja aquele que conhece a verdade. Então está na hora de você conhecer a verdade, para parar de falar o que não sabe, parar de criticar o que não sabe, parar de apontar o erro dos outros e olhar para si mesmo e ver os seus erros e tentar melhorar. Assim você vai amar a igreja, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade de Cristo. Aleluia! Vocês já perguntaram hoje aqui, pastora, quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. É que para mim é um termômetro. Conforme eu vou avançando na pregação, os felizes vão diminuindo, né? Os felizes vão diminuindo. Quem está feliz com Jesus no final da pregação? 3 irmãos, amém. Glória a Deus. Então vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Vocês amam a igreja? Aleluia. Deus é maravilhoso. Antes de amar a igreja, nós temos que amar a Deus. Porque se nós não amarmos o Senhor, que é o dono da igreja, como nós vamos amar a igreja? Versículo 3: graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, em verdade e amor. 3 coisas que nós precisamos diariamente, irmãos: graça, misericórdia e paz. Lê novamente ali, ó. Graça seja convosco, misericórdia e paz. São 3 coisas que nós precisamos diariamente. A graça de Deus, que é suficiente para nós. A graça de Deus é suficiente. Paulo, ele ora a Deus e ele diz que tem um enviado de Satanás esbofeteando ele, tem um espinho na carne, e ele ora 3 vezes ao Senhor, e o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus tem que ser suficiente para nós. Tem que haver essa separação, irmãos, de pensamento entre aquele que acha que pode viver na prática do pecado e está tudo bem, é um extremo, e o outro extremo é aquele que acha que se ele pecou, o mundo acabou, não tem mais salvação para ele. A graça de Deus é suficiente, irmão. Você já é salvo, você é lavado, é remido no sangue do Cordeiro. Se você tropeçou, errou, caiu, pecou, se arrependa, peça perdão para Deus, se levanta e segue a tua jornada rumo àquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A graça de Deus é suficiente para nós. Jesus disse: a minha graça te basta. Outra coisa que precisamos todos os dias é a misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs, e as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos destruídos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos condenados, sem chance de salvação. Mas a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Diga glória a Deus. A graça, a misericórdia, a paz que Jesus dá, a paz que excede todo entendimento, a paz que você por fora está em meio a uma guerra, mas por dentro você tem paz, e as pessoas não conseguem entender como é que esse crente tem paz, como é que esse crente passa por luta, como é que esse crente é decepcionado, como é que esse crente fica doente, como é que esse crente fica sem dinheiro, passa por tribulação, tem problema em casa, tem luta em outras áreas da vida, mas ele está sempre feliz com Jesus. É a paz que excede todo entendimento. Aleluia! Não existe um ser humano sequer que não passe por tribulações.
Não existe um ser humano que sequer que não passe por dificuldades. Eu falei sobre isso outro dia. É que nós pautamos às vezes a nossa vida pela rede social do outro. Nós pautamos a nossa vida pela rede social das pessoas. Mas ninguém posta a tragédia na rede social. Ninguém posta o problema com os filhos na rede social. Ninguém posta o problema do casamento na rede social. Ninguém posta que está sem dinheiro na rede social. Uns postam até. Mas a gente fica pautando a nossa vida pela vida dos outros, se comparando. Você não tem que se comparar com ninguém. Você tem uma identidade em Cristo. Você é filho de Deus. É um filho amado do Deus Altíssimo. Amém? Então não importa a tribulação que você está passando. Eu passo também, todos nós passamos. Uns mais difíceis, outros mais fáceis. Mas eu tenho certeza que Deus não vai te dar além daquilo que você pode suportar, irmão. Então continue crendo e continue buscando em Deus graça, misericórdia e essa paz que vai além de todo entendimento. Não é a paz que o mundo dá. Sabe qual é a paz que o mundo dá? É quando está lá sentado no teu sofá, olhando uma série, olhando o futebol e posta assim, ó, no teu celular, maior paz, né? Estou aqui. Essa é a paz que o mundo dá. É um tempo de sossego, é um tempo para descansar, é uma hora para você ficar de boa. Mas por dentro você está morrendo. Por dentro você está sofrendo, por dentro você está chorando, por dentro você acha que não tem mais solução para a sua vida. Não é essa paz que nós precisamos da paz que Jesus dá. Que nós estamos no meio de uma luta, nós estamos no meio de um tiroteio, de uma guerra, mas nós estamos em paz, porque a paz de Deus vai além de todo entendimento. Glória a Deus. Graça, misericórdia e paz. Versículo 4. O que diz no versículo 4? Vamos lá? Está colocando, varão? Tá. Versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Glória a Deus. O pastor João estava alegre porque os filhos estavam andando na verdade. Essa é a alegria do pastor, irmãos. Amém? Essa é a alegria do pastor, é ver que seus filhos espirituais estão no caminho, vivendo em temor e cumprindo o chamado de Jesus. Essa é a alegria que nós sentimos. Eu sinto como pastor, João sentia como pastor, qualquer liderança sente essa alegria de ver que aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está ensinando, aquilo que ele está entregando, está fazendo resultado na vida dos seus filhos, e eles estão caminhando em verdade. Essa é a maior recompensa no ministério, irmãos. Essa é a maior recompensa no ministério, é ver que os seus filhos estão caminhando em verdade. Isso vale para o pastor, para a igreja, para os filhos na fé. Mas isso vale para você como pai, como mãe, para a sua casa, para a sua família. De você ver que os teus filhos estão caminhando na verdade, que os teus filhos estão temendo a Deus, caminhando na palavra. Glória a Deus. O que o teu filho pede para ti para fazer? O que as crianças da sua casa pedem para ti para fazer? Pense sobre isso. Eu me lembro quando eu era criança, não me lembro muita coisa de criança, mas num contexto geral, naquela época, eu não conhecia Jesus, e os parentes também não, enfim. E as crianças queriam mais, era ver os pais bebendo e dizer assim, dá um golinho, né? Só espuminha, só espuminha, não é? Aí tinha outra época ali, eu já não era mais criança, mas eu já tinha outras crianças já, que era aquele negócio lá de, aí vocês vão ver que eu sou velho agora, né? De dançar na boquinha da garrafa. Quem é que conhece essa época? Levanta a mão. Tudo velho, que nem eu assim. Glória a Deus. Mas irmãos, aí hoje eu estava lá em casa e a Laurinha falando assim para mim, pai, eu posso pregar no ofertório hoje de noite? E eu disse, não filha, ainda é só para as crianças, né? Outro dia tu vai orando a Deus, que Deus vai te dar a oportunidade. Mas eu gosto tanto de ler a Bíblia e de falar na hora do ofertório, pai. E eu me alegrei. Ela faz arte também, tá, irmãos? Faz arte, desobedece, toma laço, é criança, normal. Mas a pessoa acha que filho de pastor é anjo, né? Só falta as asas, né? Mas é uma grande diferença, irmãos. É uma grande diferença de crianças que não estão na presença de Deus para as nossas crianças, para os nossos filhos. E isso acontece na vida do teu filho. Mas custa, é difícil, às vezes tem que levar para a igreja à força.
tem que colocar no caminho do Senhor. Deus te deu essa autoridade, Deus te deu esse poder. Aleluia. Então é maravilhoso quando a gente vê os filhos, você vê os filhos querendo servir a Deus, querendo fazer as coisas para Jesus. Então você vê alguém vindo para a igreja, agora falando como pastor, você vê alguém vindo para a igreja, entregando a sua vida para Jesus, se batizando nas águas e já se dispondo já a ajudar, se colocando à disposição a servir, a ajudar e continuando no caminho do Senhor. Isso é a maior alegria que o pastor pode sentir, irmãos, porque todas as outras coisas vão passar. Mas um legado não, quando você consegue deixar um legado de fé na vida de uma pessoa, principalmente na vida dos seus filhos e na vida da sua igreja, irmão, isso é maravilhoso. João estava alegre porque ele olhava para aquela igreja e ele dizia: muito me alegro porque eu vejo que os filhos dessa igreja estão caminhando na verdade. Mas esse pastor também fica muito triste quando acontece o contrário. O pastor fica muito frustrado quanto aos que não andam na verdade. Quando um filho peca, também dói no pai. Vou repetir essa frase: quando um filho peca, também dói no pai. Isso pode valer para a tua casa, porque é uma verdade. Mas estou falando de igreja. Quando o pastor vê um filho pecar, quando o pastor vê uma ovelha se atirar na prática do pecado, se entristece a gente. Se entristece. Eu já chorei por isso e não chorei porque estava doente. Eu já chorei por pessoas que se desviaram e não chorei porque eu estava sem dinheiro, endividado. Eu já chorei por vidas que foram experimentar o pecado e nunca mais voltaram. Mas não chorei por um problema que eu estava passando na minha casa. Para você ver o tamanho da dor que um líder sente, que o pastor sente, quando alguém não anda na verdade. Eu já cheguei para a pastora principalmente, mas para alguém que é mais íntimo, e falei assim: ó, meu Deus do céu, a gente prega, a gente ora, a gente estuda, a gente faz o possível para ensinar, mas parece que não entra na cabeça da pessoa. Parece que não entra na cabeça. A gente sabe que é o Espírito Santo que convence, mas a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Então muitas vezes nós ficamos frustrados. Por quê? Porque pessoas que ouviram a palavra, mesmo a palavra que você está ouvindo, nós vamos sair daqui e não vão querer andar em verdade, não vão querer seguir a palavra. Então frustra. E João com certeza ficava frustrado por aquelas vidas. Você vai ler a 3ª carta de João, e outro dia eu posso pregar ela, mas tu pode ir lá em casa. João demonstrando a tristeza dele por alguns que ele ajudou, por alguns que eram, entre aspas, obreiros da igreja. Lê João, 3 João, depois em casa para você entender. Mas esse é assunto para outro dia. Mas a gente fica alegre quando um filho anda na verdade, e fica triste e frustrado quando não anda. Versículo 5: e agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Amém? João está pedindo para a senhora, não é para Nossa Senhora. João está pedindo para a igreja. Lembra da primeira frase lá? O presbítero manda a carta a quem? A senhora eleita. Glória a Deus. Então João está dizendo lá: e agora, Senhora, eu peço, não como se escrevesse um novo mandamento para a igreja. Irmão, não há nada novo debaixo do sol. A gente pode usar método diferente, a gente pode usar formas diferentes de pregar, de evangelizar, formas diferentes de fazer igreja, mas a verdade não muda, a palavra não muda, ela continua igual, ela continua sendo a mesma. Nós não precisamos enfeitar o pavão para pregar o evangelho. Nós podemos usar estratégias, nós podemos fazer muitas coisas legais para que as pessoas se sintam bem na igreja, glória a Deus por isso, mas o evangelho puro e genuíno, aquele que é só o Espírito Santo que convence, ele não tem enfeite não, ele continua o mesmo, ele não muda e ele não vai mudar, diga glória a Deus. E no versículo 5, João está pedindo que nós nos amemos uns aos outros. Ele está pedindo aos irmãos que se amem mutuamente. Jesus disse para amarmos. Olha só esse ponto aqui que eu anotei, quero compartilhar com vocês. Jesus disse, estamos falando de amor, ok? Jesus disse que é para nós amarmos e orarmos pelos nossos inimigos. Então, nos dias de Jesus,
ele estava orando, ou melhor, ele estava ensinando que nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Porque orar pelos amigos era o quê? Era fácil. Orar por aquele que te faz bem é fácil, não é? Só que nós vivemos num tempo onde parece que a gente vai ter que ensinar o outro lado. Porque às vezes tem crente que ama mais o ímpio do que os seus irmãos na igreja. Tem crente que tem mais comunhão, tem mais contato, tem mais amizade, tem mais amor pelo ímpio, por aquele que é contra a igreja, do que pelos irmãos da fé. E ele está dizendo que nós devemos amarmos uns aos outros, ou seja, esse amor deve ser mútuo entre nós. Nós precisamos praticar o amor dentro da família da fé, para depois estendê-lo lá para fora. Aleluia! Porque não adianta, a Bíblia diz para a gente fazer o bem a todos, né? Mas principalmente aos domésticos da fé. Então assim, irmão, dá uma assistência para aquele cara que passou lá na rua agora, porque ele está precisando de ajuda. E aí tu vai lá, e tu ajuda, e tu faz tudo. Mas o teu irmão às vezes está do teu lado precisando de ajuda e tu não olha para ele. O teu irmão está do teu lado pedindo socorro, porque pedir socorro não precisa ser só em voz alta, irmãos. Atitudes pedem socorro, olhares pedem socorro, palavras também pedem socorro. Pessoas dentro da comunidade da fé precisando de socorro e auxílio. E às vezes tem crente que ama mais o mundo lá fora. Ah, eu estou na igreja, mas eu não suporto fulano. Ah, eu faço parte da igreja, mas eu não suporto ciclano. Estou louco para construir a igreja nova logo, que se ele sentar lá na frente, eu sento lá no fundo. Estou louco que saia essa igreja, que se o irmão ficar lá na porta, eu fico lá do lado do altar, porque eu não suporto tal pessoa. Nós vivemos num tempo que é assim, infelizmente. Então nós temos que nos lembrar, sim, de amar, de orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Mas devemos demonstrar esse amor mutuamente entre nós, dentro da comunidade da fé. Era isso que João estava falando para aquela igreja. É isso que o Senhor está falando para nós essa noite, para nós praticarmos o amor dentro da família da fé, para que esse amor se estenda em todas as direções. Glória a Deus! Porque quando nós falamos aqui que vamos impactar essa cidade positivamente, quando nós falamos aqui que estamos servindo muito pouco perto daquilo que nós ainda vamos servir, que nós estamos amando muito pouco perto daquilo que nós ainda temos que amar, todo mundo se empolga, todo mundo se alegra. Mas se não houver unidade entre os irmãos da fé, se não houver amor entre os irmãos da fé, isso se torna uma divisão. E mesmo que uma divisão não seja escancarada, e mesmo que uma divisão não venha para o altar, mas se houver essa divisão no meio da igreja, a gente não vai conseguir avançar. Então ama o teu irmão. Aleluia, glória a Deus. Olha para esse irmão que está do teu lado, só olha para ele aí, só olha para a carinha dele aí. É fácil amar essa criatura ou não? Estou brincando com vocês. É que todo mundo gosta de se fazer de vítima, né? Nossa, mas é difícil de amar o fulano. Ele é cheio de defeito, ele é cheio de problemas. Olha para a tua vida. Olha para quem tu é. E eu falo isso com tranquilidade, com carinho e respeito, porque eu olho para quem eu sou também. E não é fácil me amar. Mas Jesus mandou, e se Jesus mandou, aguenta o tranco, irmão. Aleluia. Ah, mais fácil é correr, mais fácil é pular do barco, então vai. Mas geralmente quem pula do barco morre afogado, irmão. Nós nos afiamos uns aos outros, amém? Nós exercemos o perdão quando um magoa o outro. E claro que não assim com vontade de magoar, mas acontece, a gente pode magoar alguém, entristecer alguém. É a hora de tu exercer o perdão. Amém? Ah, mas eu fiz coisa errada. Deus tem que me perdoar, o pastor tem que me perdoar, minha mulher tem que me perdoar, todo mundo tem que me perdoar. Aí a primeira pessoa que erra contigo, tu não quer perdoar. E aí quem é o difícil da história? Quem é a pessoa difícil da história? Aquele que errou, aquele que não perdoou. Então pense sobre isso. João está dizendo, está pedindo que os irmãos se amem mutuamente, que esse amor, que não é um mandamento novo, é o principal mandamento de Jesus. Andem, versículo 6, vamos ler o 6, glória a Deus.
E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Andar no amor de Deus é andar na palavra, irmãos. Na vida cristã, o amor e a verdade sempre andam juntos. Não há como andarmos em amor se nós não conhecemos a palavra de Deus. Não há como andarmos em amor se nós não conhecemos a verdade. Então não adianta, irmãos, não adianta, briga com a Bíblia. Comigo não, eu sou ruim de briga. Briga com a Bíblia, tanto que todo mundo quer brigar comigo, eu entrego para Deus, que eu já sei o resultado já, né? Mas não briga comigo por falar isso, irmão. Mas tem gente que quer ser igreja fora da igreja. Tem gente que quer ser igreja sem congregar, sem ouvir a palavra. Você vai crescer na fé como? Você vai aprender de Jesus como? Você vai aprender a verdade como? Ah, mas eu leio a Bíblia, vai aprender só teoria, porque aqui você aprende na prática. Aleluia, aqui nós afiamos uns aos outros. Glória a Deus, aqui nós nos tornamos crentes, aqui nós nos tornamos parecidos com Cristo. Amar não é passar a mão no erro, mas é conduzir o irmão à luz da palavra de Deus. Demonstrem esse amor uns com os outros. Se o irmão errou, se o irmão pecou, se você está realmente preocupado que o irmão pecou e vai se perder por causa do pecado, em vez de ficar falando dele, chama ele e conversa. Ó, irmão, vamos orar junto. Eu sei que deve estar difícil, está passando uma barra aí, eu quero te ajudar. Amém? Não é você passar a mão na cabeça, não é você concordar com o pecado, é você amar pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Ah, hoje vocês estão preparados. Glória a Deus. Versículo 8. Já estamos indo quase para o final já. Versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Nós devemos vigiar para não perder aquilo que nós conquistamos. Isso fala de recompensa, isso fala de galardão pelo nosso esforço. Isso não fala de salvação, porque somos salvos para a glória de Deus. Você entregou a tua vida para Jesus, segue a Ele, você é salvo. Mas isso fala de recompensa, isso fala de galardão. E algumas recompensas nós alcançamos diante de muito esforço, irmãos. Algumas recompensas, alguns galardões que Deus vai te entregar na eternidade, você está alcançando mediante muito esforço. Então cuide para que você não perca essa recompensa, cuide para que você não perca esse galardão. Satanás quer roubar o fruto da sua fé, Satanás quer roubar aquilo que você conseguiu construir na presença de Deus. Mas Jesus disse assim, ó, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 9. Todo aquele que prevarica, que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Todo aquele que não persevera é porque não tem o Senhor. Essa é a verdade. Porque a perseverança é um sinal de que Jesus está em nós. A perseverança é uma marca do crente. A perseverança é uma marca daquele que tem o Espírito Santo. Você não desiste porque sabe que toda tempestade é passageira. Você não desiste porque sabe que deserto não é lugar de fazer morada. Você não desiste porque toda história triste na Bíblia Deus transformou em um final feliz. Toda história daquele que creu e perseverou, Deus transformou e mudou. Ainda a história de Jó, a Bíblia diz que o homem mais íntegro que existia, que perdeu praticamente tudo o que tinha, Deus o abençoou sobremaneira, muito mais do que era no início. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início dela. Se você crê nisso, você precisa perseverar até que chegue o fim, até que chegue o dia. Eu bem sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu espero que o meu fim seja muito melhor do que o meu começo, irmãos. É essa esperança que nós temos que ter no Senhor. Diga glória a Deus. Versículo 10, pode ficar de pé, fique de pé agora para parecer que vai terminar. Glória a Deus. Versículo 10, acompanha aí, não vai terminar ainda, acompanha. Se alguém vem falar convosco
Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Eu até diria para você sentar de novo, mas não vou fazer isso com vocês. Versículo 10. Se alguém vem falar convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Em outra tradução diz, nem tampouco dê as boas-vindas a esta pessoa. Isso, é o 10. Não deem boas-vindas, coloca o 7 para mim, olha para cá. Não deem boas-vindas e nem recebam em suas casas os anticristos. O que é anticristo? É um homem, é uma figura? O será, literalmente. Mas o espírito do anticristo já agia desde sempre. Aquele que se opunha a Jesus. Então não deem boas-vindas, nem recebam. Olha o versículo 7 dizendo, digo isso porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. A sua casa, irmão, é lugar de refúgio. Amém? A sua casa é um porto seguro. Aleluia. Tem gente que me chama de paranoico, porque lá em casa o portão está sempre cadeado. E vai continuar. Porque na minha casa entra quem eu quero que entre. Aleluia. Assim tem que ser na sua casa. Não se escandalize com isso. Siga o exemplo. Ah, mas a minha casa está aberta para todo mundo. Geralmente quem fala isso, a casa está uma treva. A tua casa é lugar de refúgio. A tua casa é lugar de intimidade. A tua casa é lugar da tua família e aqueles que você quer contigo na tua casa. Aleluia. Assim como a nossa vida, a nossa casa também deve ser separada para o Senhor. Você sabe o que é santidade? O que quer dizer santidade? Quer dizer separado para Deus. Se a minha vida é separada para Deus, por que a minha casa é aberta para todo mundo? Você conseguiu pegar? Conseguiu entender? Se a sua vida é separada para Deus, por que a tua porta é aberta para todo mundo? Por que o teu coração é aberto para todo mundo? Por que todo mundo pode entrar aí e fazer o que quiser? Se separe para o Senhor e você vai ver a bênção que vai se tornar a tua vida, irmão. Porque a tua casa é um lugar de refúgio. A tua casa é um porto seguro para você e para a sua família. A tua casa é um lugar de intimidade com a tua família mesmo. A tua casa é um lugar onde a nossa família tem intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Você lembra dos hebreus no Egito ou não? Sangue na porta, marca na porta. A morte não entrou, a morte não chegou naquele lugar. Marca a tua casa com a presença de Deus. Marca a tua casa com a presença de Cristo, para que nenhum mal entre na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Da mesma forma, isso que eu falei agora, a nossa casa deve ser marcada pela presença de Deus, onde o inimigo não encontra espaço para agir. Irmão, o diabo, ele é um espírito. E mesmo quando a nossa casa, fisicamente falando, fica fechada, o diabo arruma um jeito de entrar, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos sempre atentos. Agora imagina quando começa um entra e sai de pessoa que tu nem conhece, ou que tu acha que conhece, ou que tu acha que quer o teu bem. Vem te dar um presentinho, né, meu irmão? Vem te dar um presentinho, né? Vim trazer um presentinho para ti. Vai ganhando e recebendo presentinho para ver onde é que tu vai parar, irmão. Vigia na terra, crente. Versículo 11. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Andar em comunhão com quem pratica o pecado te torna cúmplice desse pecador. Andar em comunhão com quem pratica o pecado. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Existem pessoas incontornáveis. Existem pessoas incontornáveis. As pessoas que moram contigo são incontornáveis. Você não pode se livrar delas, nem deve. Lá no seu trabalho tem pessoas que são incontornáveis. Quando estão no trabalho, tu não tem que levá-las para tua casa. Então tu vai ter que no trabalho conviver com elas. Lá na tua escola, faculdade, tem pessoas que são incontornáveis. Elas estão lá todos os dias. Tu vai ter que conviver com elas lá. Tu não precisa levar ela para tua intimidade. Então existem pessoas que não tem como contornar. Mas para
todas as outras pessoas, evite a convivência excessiva e a intimidade. Aleluia. Evite a convivência. Presta atenção nas palavras que eu estou falando. Não é para tentar numa caixa de vidro e não se relacionar com ninguém. Mas evite a convivência excessiva e a intimidade com pessoas que não têm os mesmos valores que você. A gente costuma pregar e falar sobre julgo desigual só para namoro e para casamento, né? Mas isso vale para a vida de todo mundo. Pessoas que não têm os mesmos valores que você. Evite conviver com essas pessoas por muito tempo, se elas forem contornáveis, é claro. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E o versículo 12, agora sim é o último. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido, para que a nossa alegria seja completa. Amém? A alegria completa se dá na comunhão. João estava escrevendo uma carta para a igreja, que se tornou um livro da Bíblia, uma carta da Bíblia. E é importante. Você falar por mensagem com alguém é importante. Pessoas que estão assistindo a pregação em casa é importante. A tecnologia é importante para mandar recado, para mandar mensagem. As cartas eram importantes, mas nada substitui a comunhão na casa do Senhor. Nada substitui a comunhão com os irmãos. E João estava ciente disso, falando: gente, eu estou escrevendo para vocês aqui, mas eu anseio por estar junto com vocês. A minha alegria só será completa quando nós estivermos todos juntos. Glória a Deus. Nós podemos nos alegrar aqui e vamos nos alegrar aqui, mas vai chegar o dia que estaremos todos juntos com o Senhor, e aí a alegria vai ser completa. Sabe por que a alegria vai ser completa? Porque não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter nada de ruim, não vai ter pecado, não vai ter doença, e nós seremos semelhantes ao Senhor, é o que diz a palavra dele. Glória a Deus. Agora que nós estamos todos de pé, eu quero orar com você nessa noite. Tu escutou o que eu falei? Eu quero orar contigo e não por ti. Então nós... Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas
línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo.